Assim diz o versículo número 13: não quero, vírgula, porém, vírgula, irmãos, vírgula, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Querido Deus e Pai, nos regozijamos mais uma vez na Tua presença, nesta manhã do dia 20 do mês de abril do ano de 2025, por estarmos aqui reunidos neste tempo, ó Deus, a qual o Senhor nos tem preparado uma manhã maravilhosa de ceia da ressurreição, para que nós pudéssemos, ó Deus, estarmos em comunhão, celebrando esta ceia pascual, este dia, Senhor, que representa para todos os cristãos o dia da ressurreição do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. É um dia muito especial, ó Deus, para os cristãos, aonde nós renovamos a nossa esperança, as nossas forças, ó Deus, para continuarmos na nossa peregrinação aqui na face da terra, até que muito breve, assim nós cremos, que o Mestre amado virá. A história na face da terra será outra totalmente diferente, Deus, porque os santos, os remidos, os lavados do Teu sangue se desprenderão aqui desse mundo, e nós estaremos nos encontrando nos ares contigo, aonde estaremos, ó Deus, junto contigo, instituindo as bodas do Cordeiro, igreja e Jesus, Jesus e a noiva para sempre. E de todo o coração te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus por esta manhã que o Senhor nos concede. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Queridos, esse texto aqui que nós lemos esta manhã tem bastante temas teológicos que estão incutidos aqui dentro dessas falas do apóstolo Paulo aos nossos irmãos lá da igreja de Tessalônica.
O apóstolo Paulo, só para nós nos localizarmos um pouquinho melhor na história, ele escreveu esse texto há aproximadamente 51 anos depois de Cristo. Ou seja, já fazia quase 20 anos que Jesus tinha morrido e ressuscitado, quando foi escrito por Paulo, apóstolo, essa mensagem de conforto e de consolo para os irmãos lá da igreja de Coríntios. Eles precisavam, naquele momento da história, amados, muito ouvir esta palavra do apóstolo Paulo. Muito. Porque quando o apóstolo Paulo havia passado no meio deles, em outros tempos, no decorrer da sua segunda viagem missionária, foi ali que Paulo fundou a igreja de Tessalônica. E na sua passagem lá, o apóstolo Paulo citou para os irmãos da igreja que Jesus retornaria novamente, queridos irmãos, a este mundo para buscar o seu povo da face da terra, para estar sempre com ele nas mansões celestiais, no paraíso, na vida eterna. E estas palavras que foram dirigidas pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, queridos irmãos, ali em Tessalônica, ficou gravada no coração de cada membro da igreja. Ficou gravado. Imagine quando você fala alguma coisa para uma pessoa com toda a seriedade, com todo o temor que você tem, com toda a sabedoria que você tem. Aquela palavra entrou ali no coração deles e não saía. Se Paulo falou que Jesus vai voltar novamente para buscar a sua igreja, para nos levar para um lugar melhor, para nos conduzir para a vida eterna, então vai acontecer. E era isso que eles estavam ali todo dia martelando. Cadê a vida de Jesus? Cadê esse dia glorioso que foi falado por Paulo? Quando ele passou aqui, ele fundou a igreja, ele nos ganhou para Jesus. Aonde que está? Aonde que está? E com o passar dos anos, queridos, as pessoas se envelheceram, as pessoas foram ficando doentes, enfraquecidas e foram padecendo, foram morrendo na igreja de Tessalônica. E o interessante é que aquelas preocupações dos irmãos lá de Tessalônica acerca da morte, queridos irmãos, começou a afligir o coração deles. Começou a trazer uma preocupação para eles. E agora? O meu pai morreu, Jesus não veio, o que vai acontecer com ele? Cadê a vida eterna do meu pai? Que ficou confiante naquela palavra de Paulo até o último minuto. A minha mãe morreu, ficou perseverando na palavra até o último minuto, o último fôlego de vida dela, mas Jesus não veio de forma visível, como o apóstolo Paulo fala. Cadê a vida eterna? Essa era a grande preocupação dos irmãos da igreja naquela época, que Jesus não estava vindo, como o apóstolo Paulo havia pregado, e aonde que ficaria então a vida eterna? Porque eles estavam crendo que a vida eterna seria constituída apenas de uma forma visível. Jesus voltaria e aqueles
aqueles que estivessem ali vivos seriam arrebatados, e a partir dali sim todos teriam que passassem pelo arrebatamento, teriam a condição de ter vida eterna. Mas o que eles estavam presenciando não estava acrescentando fé ao coração deles, mas muita dúvida. Muita dúvida. Os meus entes queridos estão indo embora, cadê a vida eterna? Cadê a vida de Jesus? Essa era a grande confusão que estava tendo ali no seio da igreja. Os dias estavam passando, as pessoas envelhecendo, as pessoas indo embora, e nada de Jesus voltar, e nada deles sentirem, conseguirem apalparem a vida eterna. Deus, O que vai ser nosso? Eles estavam, em outras palavras, com medo da morte. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Por mais importante que a pessoa tenha sido aqui na face da terra, morreu, acabou tudo. Era isso que eles estavam pensando. Por mais história que a pessoa tivesse, morreu, acabou. E essa preocupação da morte, queridos irmãos, realmente ela traz muito medo para nós. Por mais que talvez estejamos preparados para encarar a vida eterna depois do nosso parar de respirar, tá? Por mais que tenhamos dúvidas ainda do que vai acontecer quando nós fecharmos os nossos olhos e pararmos de respirar, houver a separação da carne e do espírito, ainda surge aquela dúvida ainda da insegurança, né? Os meus familiares ficarão, depende de mim, precisa de mim. Nós sentimos preocupação quando um ente querido vai embora e nos deixa solidão. Nunca mais vamos ver a nossa mãe aqui na terra, pelo menos. Nunca mais veremos o nosso pai, o esposo, a esposa, os filhos, as filhas. E para passar aquele momento de solidão, irmãos, quem já perdeu aqui alguma pessoa com ente querido sabe que é doído. Sabe da grande dor que realmente vem sobre nós quando nós perdemos o ente querido. Não é fácil. Que falta que faz. Que falta que faz. As marcas, elas ficam. Um dia você pensa, outro dia você pensa, outro dia você deixa de pensar, mas sempre aquele pensamento que vai nos incomodando, que vai nos incomodando, que vai nos incomodando. E tem muitos, queridos irmãos, que ainda ficam o seguinte, né? Tem uma frase de para-choque de caminhão, né? Se morrer for descansar, eu prefiro viver cansado. A pessoa, ela resume uma frase aquela grande dúvida que ela tem depois da morte dela. Não sei o que vai ser depois. Então, já que eu tenho tanta dúvida, tanta preocupação, como vai ser a minha morte, ainda que todos falem que é descanso, eu prefiro viver cansado. Mas o apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, amados, ele já usa uma outra frase, com uma mentalidade cristã, como aquele que teve revelações da parte de Deus, do Espírito Santo para ele, revelações profundas, sábias, de entendimento,
aonde que ele revelou para nós ali no versículo 21 de Filipenses 1, o viver é Cristo, o morrer é ganho. O viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia. Ou se todos nós tivéssemos esta visão, Glória a Deus, esta revelação, que nós somos excluídos, que nós somos chamados para uma grande obra, para algo de grande. Cada minuto que nós vivermos aqui na terra, queridos irmãos, que seja para Cristo. aleluia, Porém, quando chegar o nosso momento, o meu momento, o seu momento, que nós estarmos nos desligando aqui da face da terra, queridos irmãos, através da morte, que é o tema que nós estamos falando aqui, que nós possamos dizer assim, que seja para o ganho. Porque o apóstolo Paulo tinha aquela revelação com ele, amados, profunda, que existia a vida eterna, que existia o paraíso, que existiriam as mansões celestiais, que um dia ele faria parte da ressurreição dos mortos, na vinda de Jesus nas nuvens. glória a Deus, Ele tinha esta convicção. aleluia, Glória a Deus. E ele sabia que tudo aquilo que ele havia plantado aqui na face da terra, através do seu ministério, ainda que ele deu muito trabalho para Jesus, como nós damos muito trabalho para Jesus, mas ele sabia que aquilo que ele plantou com amor, queridos, aquela sementinha que foi pregada, foi produzindo 100, foi produzindo 30, foi produzindo 90 e assim por diante, né? E louvado seja Deus, através desta mensagem, desta revelação dada a ele, o Evangelho chegou para nós hoje. glória a Jesus, aleluia, Glória a Deus. Essas mensagens, esses textos aqui teológicos importantíssimos para nós chegou aqui, queridos. louvado seja Deus, Essa foi apenas a introdução, pastor Nunes. Está dentro? Está dentro, né? Então vamos lá. O versículo de número 13. O apóstolo Paulo diz assim: não quero. Não quero. Não quero. Imagina o nosso pastor Adonias aqui na frente, aqui pegar o microfone e falar assim: não quero. Não quero. O que nós vamos interpretar com aquela expressão dele? Não quero. Essa expressão aqui, queridos, de Paulo estava vindo de um homem de Deus que tinha uma autoridade extrema naquele assunto que ele estaria lidando ali com a igreja de Tessalônica. Ele tinha um conhecimento extremo, ele era a autoridade máxima daquele conhecimento ali. Não tinha outro na época que tinha tanto estudo, tanta dedicação e tão cheio do Espírito Santo para tratar sobre aquele assunto, se não fosse Paulo. glória a Deus, Está entendendo? Jesus. Eu não quero que Paulo, quanto tem um peso, quanto tem um peso aquela palavra, Deus, não quero. Ele estava expressando assim: olha, eu sou o dono da razão aí. Trata de prestar atenção no que eu estou falando. Vigie, se cuidem, faça exatamente o que eu estou falando para que você seja próspero.
para que vocês sejam sábios. Era isso que Paulo estava falando. Ele estava refutando uma dúvida, uma preocupação que existia ali dentro da igreja dos Tessalonicenses. Estava indo totalmente ao contrário do que eles estavam pensando e imaginando naquele momento da história da igreja. Aleluia. Totalmente. Por isso, amados, quando Deus prepara pessoas para nos guiar debaixo do Espírito Santo, debaixo da sabedoria e do conhecimento que a pessoa busca em Deus, nós precisamos acatar, nós precisamos respeitar, nós precisamos obedecer quando o Espírito Santo vem da boca do nosso líder para nos instruir, para nos ensinar, porque naquele momento é a pessoa, a autoridade máxima colocada por Aleluia, Deus Jesus, para nos ensinar todas as verdades. glória a Deus. Porém, irmãos, outro tema teológico aqui de Paulo: lidar com a igreja com amor e tratando a todos como irmãos. Às vezes nós não paramos para pensar nesse tema, né? Para meditar nesse tema. Com o passar dos dias, nós perdemos as nossas falas amorosas, as nossas formas de se relacionar de uma forma mais cristã. Aleluia, Jesus. E pronunciar essa palavra irmão para nos tratarmos de uma outra pessoa que faz parte do dia a dia da nossa comunhão. Glória a Deus. Da igreja. Apóstolo Paulo, queridos, ele sabia muito bem o que chamava, o que significava esse chamar as pessoas de irmãos. Porque ele mesmo já tinha escrito, baseado em outro trecho que Jesus tinha falado em Mateus capítulo 23, versículo 8. Jesus tinha falado para os seus discípulos: um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Glória a Jesus. Um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Foi o tratamento de Jesus para os seus discípulos. E o apóstolo Paulo, acatando aquela palavra ali, já registrou lá em Romanos capítulo 8, versículo de número 16. Meu cara, achei que já estava lá já. Precisa. Romanos 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, se o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que todos nós somos filhos de Deus, isso significa que nós somos irmãos. Então, quando Paulo diz assim: não quero, porém, irmãos, uma forma carinhosa, amorosa, cristã de tratar o seu próximo, realmente pautada dentro da palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Que sejais
ignorantes acerca dos que já dormem. Não quero, amados irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ignorante, Paulo, é aquela pessoa que não tem conhecimento de Deus, que não tem o temor de Deus no seu coração. Não tem. É aquele que morreu, acabou. É aquele que se for para morrer, descansar, prefere viver cansado. Ignorantes aqui na visão de Paulo, na interpretação de Paulo, era aquele que realmente não fazem parte da fé cristã, que não tinham a interpretação correta e verdadeira acerca da morte, acerca da ressurreição, acerca da vida eterna. Morreu, acabou. Aleluia. Por isso que Paulo não queria que eles fossem ignorantes, porque eles estavam cheios de dúvidas, cheios de questionamento. E aquela dúvida no coração daqueles crentes estava colocando em risco o andamento da obra de Deus. Aleluia. Eles não podiam ter aquela dúvida. Precisava aquele tema estar bem claro para todos eles. Era isso que ele queria dizer. Não quero, não tenha dúvida acerca do que eu estou falando, que isso é verdadeiro. E o interessante aqui, queridos, que ele trata os mortos, né, com um carinho tão grande, né? Ele não cita aqui nesse versículo a morte, mas antes Jesus fala que dormem, né? Eu não sei se a tradução dos irmãos também fala. A minha tradução contemporânea é bem próxima da RC, fala sobre isso. Acerca dos que dormem. Me lembro daquele trecho lá em 11 de João, versículo 11, quando Jesus falou aos seus discípulos: vamos lá, Lázaro está dormindo e nós vamos despertá-lo. Mas na verdade Lázaro estava morto, ele tinha morrido. A ressurreição de Lázaro, do filho de Naim, do filho da mulher de Naim, outras ressurreições que nós vemos ali na Bíblia ali, foram pessoas que ressurgiram após ter morrido, mas depois voltaram a morrer novamente, para deixar bem claro esse assunto. Morreram, ressuscitaram, mas depois de um tempo de vida voltaram a morrer novamente. Hoje esse termo ressuscitar é muito usado hoje em hospitais, né? Salas de emergências. Quando as pessoas entram em parada cardíaca ali, aí eles começam a fazer aquela pulsação no peito da pessoa, e a pessoa volta a respirar novamente, a pessoa ressuscitou, ou se não coloca aquele choque no peito dela para dar aquele pulo e voltar novamente o coração a bater ali, né? Ressuscitou a pessoa que já havia morrido já. Naqueles segundos que foi importante ali para ela ressuscitar ali. E quanto a isso, me vem aqui a memória agora que eu tive um fato muito importante aí, né, que aconteceu comigo há mais ou menos uns 30 anos atrás, faz muito tempo. Eu estava um dia na casa da minha sogra Calvina, da minha esposa, e naqueles dias a dona Maria Russo, que era a minha avó, da minha
minha esposa, a mãe da dona Dalvina, ela estava deitada no sofá, quando em um súbito ela morreu. Em um súbito parou o coração dela. Ela deu uma respirada forte e gemeu. E naquele momento ali, cheio do Espírito Santo, eu estava debaixo de uma emoção muito grande. Corri até onde ela estava, coloquei minha mão ali nela ali, comecei a massagear a ela e falei: Jesus, traga de volta o Espírito para ela, Senhor. E sem demagogia nenhuma, irmãos, a graça de Deus estava sobre mim naquele momento ali. E a dona Maria Russo voltou a respirar normalmente. Glória a Deus. Aí veio a ambulância, levou ela ao hospital, atendeu as famílias dela no hospital, e depois de algumas horas ela faleceu mesmo. Não sei qual foi o propósito dela ter ressuscitado por alguns instantes ali, através da nossa oração, mas Deus sabe todas as coisas. O apóstolo Paulo tratou então esse assunto como pessoas que dormem. Se a pessoa está dormindo, irmãos, no nosso entendimento, significa que ela está no sono, né? Que ela está descansando. Se ela está dormindo, se ela está no sono, se ela está descansando, significa que num determinado momento aquela pessoa vai acordar. Esse é o entendimento que o apóstolo Paulo tinha aqui quando ele falou que aquela pessoa estava dormindo. Eles não deveriam ser ignorantes quanto a essas pessoas que estavam dormindo e que um momento iriam acordar. Como nós já dissemos, João capítulo 11, versículo 11, o Senhor Jesus disse assim: Lázaro está dormindo, mas vou despertá-lo. Não entristeçais como os demais. Não vos entristeçais como os demais. Os demais que foram aqui ditos por Jesus, amados, eram os ignorantes. Eram aqueles que não tinham conhecimento de Deus para tratar desse assunto com a morte, que não tinham esperança, que não acreditavam na vida eterna. Mas os cristãos com quem ele estava tratando, ele deixou bem claro: não entristeçais como os demais. Ele sabia, como ser humano, que ele diz que no momento de uma separação, ela traz tristeza para nós, e tristezas profundas, marcas, como nós havíamos, profundos, preocupações profundas. Mas ele queria dizer que para nós, os cristãos, nós deveremos tratar sobre esse tema com mais temor de Deus no nosso coração. Entender, interpretar que essa passagem, queridos irmãos, para nós que temos esperança, será a condução para a vida eterna. Glória a Deus. E não condenação eterna. Aleluia. Romanos 12, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na
coração. Finalizando o versículo 13 aqui, ele diz assim: os demais não têm esperança, mas nós temos esperança. Glória a Jesus. E a cada Páscoa, a cada ano que se celebra no meio cristão, a ressurreição de Cristo, amados, é um momento de nós estarmos renovando as nossas esperanças. Glória a Deus. É um assunto que nós deveríamos tratar muito mais vezes. Muito mais vezes. Mas às vezes os cristãos, de uma forma geral, tratam isso na semana da Páscoa, na sexta-feira, no sábado, no domingo. Acabou esse período, não se fala mais em ressurreição, não se toca mais no assunto. E aí, com o passar dos dias, sem tocar no assunto, sem lembrar do assunto, sem trazer à memória os fatos acontecidos, as explicações do Espírito Santo acerca dos assuntos, aí nos tornamos fatigados de novo. Aí quando vem as crises, a gente sofre de novo. Por isso que nós precisamos constantemente estarmos falando acerca desse assunto. Deus. Versículo de número 14. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Apóstolo Paulo, autoridade no assunto. Cremos de que forma que Paulo cria? Pela fé, pelas revelações que foi dada da parte de Deus para ele, para ser autoridade no assunto. Então, cremos. Quando ele fala cremos, tanto eu preciso crer, como a igreja precisa crer também, que Jesus morreu e ressurgiu. Aleluia. Glória a Jesus. Aqui fala de dois eventos centrais da fé cristã. Dois eventos centrais da minha fé e da sua fé: a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Morte de Jesus, um tema central da nossa fé. Ressurreição de Jesus, outro tema essencial para a nossa fé. Aleluia, Jesus. O que se tratou na morte de Jesus? Na morte de Jesus se tratou do sacrifício de amor feito por Jesus para nos reconciliar com Deus. Quando nós pensamos na morte de Jesus, nós pensamos no sacrifício de amor que Ele fez. Ele se entregou para a morte, irmãos. Ele se entregou para morrer, para nos reconciliar com Deus. Viu a importância da morte aqui de Jesus? Segundo ponto da morte: através da morte de Jesus foi combatido o poder do pecado e da morte. Ele combateu o poder do pecado, combateu o poder da morte através da sua morte. Imagina o que seria, queridos, a igreja. Nem teria igreja, não existiria igreja se não houvesse a morte de Jesus. Como que a sociedade viveria sem ter um combate do pecado? Aleluia. O pecado reinando. Glória a Deus. De toda a sociedade. Como que seria a igreja se não houvesse a morte de Jesus? Não existiria. Simplesmente não existiria. O homem não teria sido reconciliado para com Deus.
Glória a Jesus. De forma nenhuma. Oh, maravilhoso. A morte de Jesus foi quando ele se entregou para resgatar a humanidade de uma forma geral. Aleluia. Toda a humanidade foi resgatada através da morte dele. Ressurreição, que é o segundo evento aqui central da nossa fé cristã. Ressurreição fala do quê? Fala de vitória sobre a morte. Se Jesus tivesse falado, eu vou ressurgir ao terceiro dia, e não tivesse ressurgido ao terceiro dia, como tem muitas fés por aí que acreditam dessa forma, como que seria a nossa fé cristã? Se Jesus não tivesse ressuscitado? Se ele não tivesse ressuscitado, nós não teríamos vitória sobre a morte também, amados. Aleluia. Era isso que estava ali na dúvida dos Tessalonicenses, né? Era essa dúvida que estava no coração deles ali. Jesus não veio para nos levar, para confirmar a vida eterna, nós estamos todos condenados. E aqui Paulo, com todo zelo, com todo amor, com toda a sabedoria, instruindo a igreja que ele cria sim na morte e na ressurreição. Não só na morte, mas na morte e na ressurreição. Às vezes, para nós que somos cristãos, irmãos, até parece um exagero a gente falar acerca desse assunto de hoje, né? Mas essa mensagem precisa ficar bem clara para nós. Bem clara. Que houve sim a ressurreição do Senhor Jesus. Se houve a ressurreição, aí surgiu também a esperança de vida eterna. Glória a Jesus. Porque se ele não tivesse ressuscitado, irmãos, que esperança que nós temos? Aleluia. Hoje nós podemos ter a certeza, a fé, crer que existe vida eterna porque Jesus ressuscitou. Ressuscitou de forma diferente. Aleluia. Ressurreição é a confirmação do plano de Deus para a sociedade. Deus confirmou o seu plano quando ressuscitou Jesus. Através da ressurreição acontecerão novos poderes. A que novos poderes serão esses? Novamente, corpo, alma e espírito se ajuntarão depois da morte. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo que aconteceu no momento da morte do corpo, houve a separação do corpo, da alma, do espírito que voltou para Deus, a carne que voltou para a terra, mas com a ressurreição de Jesus, como diz aqui o apóstolo Paulo na sequência, corpo e espírito estarão se ajuntando novamente, amados. Glória a Deus. Foi o que aconteceu com Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Se isso aconteceu com ele, vai acontecer com nós. Glória a Deus. Em breve. Aleluia. Glória a Deus. Depois que ele fala sobre esses dois temas aqui, queridos, sobre a morte e a ressurreição, ele diz assim: assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com eles. Os que dormem em Jesus, nós cremos também que Deus o tornará a trazer com eles. Quem que é esses um aqui que o apóstolo Paulo está dizendo que dorme e que vai se levantar um dia novamente, amados?
e que estão dormindo com Jesus são os fiéis, os perseverantes, aqueles que combateram o bom combate. Glória a Deus. Esses são aqueles que dormem com Jesus e que o Senhor nos voltará a trazer com eles. Aí quando nós pensamos dessa forma, aí bate uma luzinha de preocupação, né? Assim, um sinalzinho amarelo aqui conosco, né? E meu esposo que não é crente? E minha esposa que não é crente? Os meus filhos que não são crentes? Isso daí significa, amados, que nós ainda estamos na época, no período de evangelização, de ganhar almas para o reino de Deus, e que existem muitas formas da gente ganhar o nosso ente querido, o nosso familiar, os nossos vizinhos, a nossa cidade, todos aqueles que estão e também para Jesus também, para que façam parte desse reino que nós Deus fazemos. poderoso. Ou através da evangelização, ou através da oração, ou através do jejum. Muitas formas nós podemos usar para que os nossos filhos, para que a nossa família, Glória para a que os Deus. nossos amigos também façam parte, queridos irmãos, desses que estão dormindo também para a ressurreição. Aleluia. Ou para o arrebatamento da igreja. Corpo e espírito estão separados, mas na ressurreição dos mortos estarão se unindo novamente, querido. Eles serão trazidos para Deus, corpo celestial e espírito, após a ressurreição. O apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, queridos. 1 Coríntios, o capítulo 15, o versículo 20, diz assim: mas, de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos. Fato, aconteceu, irrefutável. Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito. E foi feito. Jesus foi feito as primícias dos que dormem. Jesus foi feito as primícias, o primeiro de todos que dormem. Jesus foi o primeiro. Jesus foi o primeiro que, depois que ele ressuscitou naquele corpo celestial divino, foi que confirmou todo o plano de Deus, toda a salvação da humanidade. E após ele, queridos irmãos, em muito breve está para acontecer aquele momento onde que nós também passaremos pelo mesmo processo que Jesus passou da ressurreição. Aleluia. Arrebatamento. Glória a Deus. Está muito Deus perto, poderoso. isso, muito perto. Glória a Jesus. A morte, ela não veio por Adão. A vida eterna, ela veio por Jesus. Enquanto nós estamos vivos aqui pela graça de Deus, por causa de Aleluia. Jesus, estamos vivos. Enquanto nós estamos vivos aqui nesta manhã de domingo, aqui, amados, nós estamos vivos aqui dentro. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Estamos aguardando o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Jesus. E eu e você estamos aguardando ansiosos esse dia, com dores, com tribulações, com aflições, Aleluia. com
momentos de dificuldade, irmãos, mas nós estamos aguardando. Glória a Jesus. A cada dia que passa, eu falo, Jesus, Aleluia. volta logo, Jesus. Venha logo, Jesus, porque está difícil. Eu estou quase que não estou aguentando mais, Jesus, me ajuda. Irmãos, cada dia que passa está apertando mais. Glória a Jesus. Às vezes acha que é perseguição política, às vezes acha que alguém vai pegar eu, vai pendurar numa corda. Como cristão, alguém vai ser chicoteado em passaporte. Às vezes eu penso que é isso, irmãos. Às vezes eu não falo, mas não. Oh, poderoso. Para nós, são as aflições do dia presente, as dores do dia presente. Aleluia, Jesus. Esses momentos terríveis que nós passamos, que, irmãos, que a gente enfrenta aí, olha, com batalha, com oração, pelas madrugadas, como que dói? Nós estamos lutando. Ora, vem, Senhor Jesus, por favor, Deus poderoso. É isso que acontece, queridos irmãos. Aleluia. Agora, para os nossos irmãos, a minha mãe que já partiu do Senhor, para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos, entes queridos, que já partiram, que estão dormindo, que estão em descanso, que estão no paraíso, que estão no seio de Abraão, que estão ao lado de Deus. Interpreta como quiser e interpreta de uma forma correta, porque eles estão numa melhor. Eles estão no melhor. Glória a Jesus. Eles estão guardando a fé. Oh, glória. Eles estão no melhor hoje, irmãos, enquanto nós glória a Jesus. Padecemos dias difíceis. Eles estão ali guardando a fé, aguardando só a ressurreição dos Aleluia. mortos, que pode ser a qualquer momento também. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Versículo 15 diz assim, né? Dizemos isto pela palavra do Senhor. Eu digo isto pela palavra do Senhor. Eu digo isso pela palavra do Senhor. Quando a gente lê essa palavra aqui, irmãos, que palavra que é essa do Senhor, né? Que palavra que é essa do Senhor? Aí eu volto aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Eis que vos digo um mistério. É só ele que estava sabendo disso, irmãos. Eu vou dizer o mistério da igreja. É algo que eu estou sabendo. É profundo mesmo. E era profundo do coração de Paulo, uma revelação que ele teve da palavra do Senhor. Não foi dada a outra, foi dada a ele naquele momento ali, que ele precisava multiplicar aquele conhecimento, aquele temor, aquela sabedoria. Ele precisava multiplicar. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento de um abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Glória a Deus. Pois a trombeta soará e os Aleluia. corpos ressurgirão incorruptíveis. Glória. E nós seremos transformados. Oh, maravilhoso Deus. Quando ele fala aqui que eu digo isso pela palavra do Senhor, é a palavra que Deus tinha dado para ele. Era sabedoria espiritual, era a graça de Deus que estava sobre ele. Ele fala assim que eu sou mais usado do que todos os apóstolos pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Não que eu sou merecedor, mas é a graça de Deus que está sobre mim, que me revelou tais assuntos poderoso Deus. de grande importância para passar para vocês, o que ele disse aqui. Que nós que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Meu Deus. Aqui são dois momentos, queridos, na vida de Jesus. Dois momentos. Dois momentos distintos, diferentes. Primeiro, os que dormem, que são os nossos entes queridos, irmãos e irmãs, falecidos em todo o decorrer da história da igreja, serão contemplados. Primeiramente,
sei se eu posso usar essa palavra, mas Meu já Deus. passo de conta dela. Aleluia. Glória a Deus. Mas o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Glória a Jesus. Aqueles que estão dormindo no Senhor, que a gente sente tanta saudade. Deus. Eles vão ser os primeiros. Aleluia. A ser convidados quando o Senhor Jesus surgir na nossa vida. Glória a Deus. Eles vão Oh ganhar Deus corpos poderoso. celestiais. Aleluia. Eles estarão indo ao encontro do Senhor. Glória a Jesus. Esse é o primeiro momento. O segundo momento, os que estiverem vivos, logo após. Nós não vamos na frente dele, primeiro é para eles. Porque até o momento de eles fecharem o olho dele, eles foram fiéis. Aleluia. Padeceram, tiveram que dar vida para que o Evangelho crescesse. Foram eles que nos ganharam para Cristo. Foram eles que nos ensinaram o caminho da verdade. Glória a Deus. Então eles são os privilegiados. Aleluia. E aí depois nós vamos na sequência. 16. O Senhor Jesus virá pessoalmente de forma visível. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus não vai mandar outro no lugar dele, não. Jesus virá pessoalmente. Ele vai descer do céu pessoalmente, de forma visível, para que todos consigam ver, com grande estrondo, com grande som. Aleluia. O arcanjo, queridos, é um mensageiro poderoso de Deus, que é acionado por Deus para anunciar notícias, para levar notícias que são poderosas, que são notícias gigantes. E são esse arcanjo, é esse arcanjo que virá. Talvez até um pouquinho antes de Jesus, assim, sobre as nuvens. Como será que pode ser a voz dele, desse arcanjo, anunciando? Meu Deus. Filhinhos, Aleluia. filhinhas, recebam com alegria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. O arcanjo virá com Glória a voz Jesus. estridente que todos ouvirão. E aí o mestre amado, que os irmãos, virá em nuvem de glória. Virá nas nuvens de glória. Aí a trombeta de Deus é aquela que é usada para reunir os povos de Deus. Ela vai tocar um som muito forte que todos ouvirão, para que o povo naquele momento seja ajuntado. Aleluia. O povo de Deus seja ajuntado. Glória. Aí não vai poder existir diferenças entre nós. Diz que É Deus. intrigas, falatórios, confusão, divisões, nada. Porque a trombeta de Deus, ela vai ajudar os escolhidos. E aí, como nós dissemos aqui, no abrir e piscar de olhos, 7 milésimos de segundo, todos nós estaremos se ajuntando após os nossos irmãos já, que foram ressuscitados, estaremos ganhando corpos celestiais, e aí nós estaremos adentrando para com o Senhor. Jesus. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens,
para o encontro do Senhor nos ares. Glória a Deus. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Bendito é o Senhor Deus. Estaremos sempre com o Senhor. Glória a Ti, ó Pai. Aleluia. Aqueles que ressuscitaram, aqueles que foram transformados, abriram os cartórios, como ele disse aqui em 51, 52, de 1 aos Coríntios, capítulo 15. Todos nós, igreja do Senhor, noiva do Senhor, seremos recebidos por Deus, pelo Senhor Jesus nos céus, amados, para um grande período de festa de núpcias, para as bodas do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Aí nós nos encontraremos todos em festa. Glória a Deus. Senhor. Glória a Jesus. Segundo alguns estudiosos, queridos irmãos, após essa ressurreição dos irmãos que estão dormindo no Senhor, após o arrebatamento da igreja, a festa será de 7 anos. Aleluia. Estaremos junto com o Senhor durante 7 anos ali, naquele local, nas bodas do Cordeiro, enquanto que haverá um período de grande tribulação na face da terra. Até que depois, no final da grande tribulação, o Senhor Jesus novamente pisará os seus pés na terra. Aleluia. No Monte das Oliveiras, o monte se partirá. E ele virá, queridos irmãos, para uma grande guerra, uma grande batalha que haverá entre exércitos aqui na face da terra. Aí a história é mais profunda, irmãos. A gente deixa para outro momento. Meu horário já venceu, já. Queridos, está muito perto de acontecer todo esse dia. Oh, O importante Senhor nós Deus. sabemos aqui diante dessa ceia, diante desta mesa, aqui nesta noite, que o Senhor Jesus se faz presença. Glória a Deus. Que Ele morreu porque foi necessário, Ele ressuscitou porque foi necessário, e tudo que Ele prometeu para nós está muito próximo Aleluia. de acontecer. Glória a e de se Deus. realizar. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado e bendito, ó grande Deus, queremos te louvar pelas revelações da tua palavra que tem vindo aos nossos corações nesta manhã. Ainda, Deus, que os dias têm sido difíceis, ainda, meu Deus amado, que às vezes nós temos vacilado na nossa fé, mas nós, quando ouvimos esta palavra que o Senhor nos instruiu através do teu Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, que nós devemos confortar uns aos outros com essas palavras. Eu sinto meu coração confortado. Aleluia. Eu me sinto orientado, Senhor, Glória. a continuar a prosseguir na minha caminhada, firme, até que esta promessa se realize. Ela está tão perto, Senhor. Oh, Senhor Deus. Não deixe de forma nenhuma que esse entendimento saia do nosso coração, saia do nosso entendimento, mas que nós possamos com alegria estarmos todo dia, Senhor, servindo a Ti, meu Deus, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso entendimento, para que muito breve nós possamos estar juntos, ó Deus, nestas bodas do Cordeiro, e aí estaremos, como diz Paulo, para sempre com o Senhor. As palmas, louva ao Senhor Jesus, igreja.